Um arqueólogo está no meio de uma escavação, quando de repente se depara com algo que desafia todas as suas expectativas. É como se o passado estivesse sussurrando enigmas em seu ouvido. O que ele faz? Bem, na maioria das vezes, ele entra em contato com um cientista. Agora, o que acontece quando o cientista também fica perplexo? É aí que a trama se adensa. Prepare-se para mergulhar em algumas dessas descobertas que fizeram arqueólogos e cientistas coçarem a cabeça com seus mistérios. Neste vídeo iremos conhecer enigmas ancestrais, mistérios das descobertas arqueológicas. Número 8. A Pedra Dingwall, Escócia. Não sabemos muito sobre o povo picto da antiga Escócia, mas uma das poucas coisas que sabemos é que eles adoravam fazer lajes cruzadas de pedra. Eles fizeram pelo menos 50 dessas lajes, que podem ter sido um tipo de marcador de pedra, e de todas elas, a Pedra de Dingwall é a mais bem preservada e fascinante. Arqueólogos têm duas ideias sobre como essa pedra, que foi feita há cerca de 1200 anos, pode ter sido usada. A primeira é como um marco, ajudando os pictos a encontrar o caminho de volta para casa, após um dia de caça. A segunda é como um aviso para não-pictos, alertando-os de que pictos viviam nas proximidades, e que se intrusos se aproximassem demais, poderiam se colocar em perigo mortal. A teoria do aviso pode ser a explicação mais provável. Certamente explicaria por que a pedra está coberta de escudos, espadas e figuras humanoides com cabeças de animais. Se você visse isso ao andar pelo bosque ou por um campo, provavelmente não veria como um convite. Os pictos, chamados assim por suas tatuagens e pinturas de guerra, lutaram contra a conquista da Escócia pelo Império Romano. De acordo com os relatos romanos, os pictos eram um povo feroz e poderoso. O lado reverso da pedra, acredita-se estar decorado com uma forma, provavelmente se trata de uma grande cruz cristã ornamentada. Número 7. Túmulo com jarro personalizado, Bulgária. Todos conhecemos alguém que ama esportes, tanto que faz desse amor o alicerce de sua personalidade. Aparentemente, também havia pessoas assim há cerca de 2000 anos. Sabemos disso, porque o túmulo de um suposto antigo fã de esportes foi encontrado em Buan, noroeste da Bulgária, em setembro de 2019. Dentro do túmulo estavam os restos esqueléticos de seu ocupante, e uma jarra que se acredita ser uma representação da cabeça de um boxeador ou lutador. Especialistas no local acreditam que o sítio de sepultamento é uma acrópole pertencente a uma família de elite da sociedade trácia. O Trácia mais conhecido na história foi Espartaco, o escravo rebelde que se levantou contra os romanos. Esta cabeça trácia é feita de bronze, e provavelmente foi usada como um recipiente para armazenamento de líquidos, como perfume ou bálsamo. A ideia de que ela representa um boxeador ou lutador vem do fato de que o nariz do homem está visivelmente quebrado. Especialistas descartaram a possibilidade de que seja uma semelhança do indivíduo enterrado no túmulo, embora curiosamente não tenham explicado por quê. Número 6. Selo de pedra, Turquia. Uma descoberta arqueológica não precisa ser particularmente grande para ser interessante, basta olhar para este selo de pedra delicadamente gravado para provar isso. É uma relíquia do Império Assírio, e tem aproximadamente 3.000 anos. O artefato foi encontrado perto do castelo de Zerzevan, em Diyarbakır, Turquia, em outubro de 2019. Ele possui uma figura humana, que se acredita representar uma divindade assíria, juntamente com representações de um pássaro, da árvore da vida, e um frasco de água sagrada. Um objeto como este teria sido usado para denotar poder e autoridade, e talvez tenha confirmado a fonte e a autenticidade de uma mensagem. Sua descoberta tão próxima ao castelo levanta questões sobre a verdadeira antiguidade do castelo. Arqueólogos conseguiram provar que ele tem pelo menos 1.700 anos, mas muitos especialistas sempre suspeitaram que ele poderia ser muito mais antigo, e a descoberta do selo pode ajudar a provar isso. Mesmo que a forma atual do castelo tenha apenas 1.700 anos, pode ter havido um assentamento assírio muito mais antigo no mesmo local, 1.300 anos antes de ele ser construído. Este é apenas um pequeno artefato, mas pode mudar a história. Número 5. Carruagem romana de tamanho real, Croácia.
O Império Romano se espalhou amplamente pela Europa nos tempos antigos, deixando vestígios em todos os países que alcançou. Um desses vestígios foi encontrado recentemente na Croácia, onde arqueólogos têm escavado uma carruagem romana de tamanho real, com os restos esqueléticos dos cavalos que a puxavam ainda acoplados. Acredita-se que enterros de carruagens deste tipo eram reservados para famílias romanas extremamente ricas do século III. A descoberta foi feita perto da cidade croata de Vinkovci, no fundo de uma grande câmara mortuária intacta. Com base em enterros anteriores deste tipo na área, os historiadores acreditam que o ocupante humano do túmulo era um líder local, desempenhando um papel importante nas estruturas sociais ou políticas da antiga região romana da Pannonia. Carruagens deste tipo eram usadas em batalhas muito antes deste túmulo ser criado, mas no século I, seu papel no combate havia sido reduzido, e elas eram mais prováveis de serem usadas durante procissões ou em esportes competitivos. Estranhamente, a carruagem e os cavalos parecem ter sido enterrados em pé, o que levanta a desconfortável perspectiva de que os cavalos ainda estavam vivos na época. Apoie o Admirável Mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Pérola mais antiga do mundo, Abu Dhabi. Abu Dhabi está repleta de joias e pedras preciosas hoje em dia. No entanto, a presença de pedras preciosas na Terra não é algo novo. Perto da costa de Abu Dhabi, em outubro de 2019, a pérola mais antiga do mundo foi encontrada, na Ilha Marava. A pequena pérola ligeiramente rosada foi datada de aproximadamente 8.000 anos, e foi tomada por historiadores como evidência de que as pedras preciosas eram tratadas como mercadorias valiosas, mesmo nos tempos neolíticos. Parece que nossos antigos antepassados eram tão entusiastas de acessórios elegantes quanto nós hoje. É provável que as pedras fossem usadas como joias, mas provavelmente também eram usadas como mercadorias para trocar por cerâmicas e outros bens da Mesopotâmia. A pérola é a descoberta mais significativa feita até agora no local. Número 3. Cultivo e consumo de cannabis, China. A maconha é um tópico controverso. É perfeitamente legal fumar ou consumir de outra forma em algumas partes do mundo, mas é uma ofensa criminal em outras. Independentemente do que a lei diz sobre isso em seu país, fumar maconha é um hábito humano muito antigo. Na verdade, temos feito isso há cerca de 3.000 anos. Sabemos disso por causa da descoberta em 2019 de resíduos de cannabis em incensários, dentro de túmulos nas altas montanhas Pamir, na China. Os primeiros humanos cultivavam cannabis por suas fibras e sementes já em 4.000 a.C., mas esta é a primeira evidência direta do consumo da planta por inalação. O que é notável sobre essa descoberta é o alto nível de THC nos resíduos, indicando que essa particular cannabis foi especificamente selecionada por suas intensas propriedades psicoativas. Isso sugere que esses antigos chineses usavam cannabis para ficarem chapados em vez de fins medicinais, embora seja possível que tenha sido usada de forma ritualística por xamãs, na esperança de experimentar visões. Até o momento, resíduos de cannabis foram encontrados apenas dentro dos túmulos da elite, então, o uso desse recurso era reservado apenas para os ricos. Número 2. Enterro Príncipe de Prit-Level, Inglaterra. Vamos agora falar sobre um local de sepultamento, que foi apresentado como o equivalente britânico do mundialmente famoso túmulo de Tutankhamon. O chamado Tutankhamon britânico foi encontrado em Prit-Level, Essex, em 2003. Pensou-se ser um túmulo real, e foi encontrado por acaso durante obras na estrada. A única coisa que restava de seu ocupante humano eram alguns fragmentos de esmalte dental, mas a raridade e qualidade dos bens funerários com os quais a pessoa foi enterrada são suficientes para que os arqueólogos declarem que este era o local de descanso final de um príncipe anglo-saxão, do século VI, e aí vem o nome do enterro, chamado de Príncipe de Prit-Level. A idade da câmara e de seu ocupante fazem dela o exemplo mais antigo conhecido de um sepultamento real anglo-saxão cristão. Entre os bens no túmulo estavam um tipo antigo de harpa chamada lira, moedas de ouro, contas de vidro e uma caixa de madeira pintada. Pensa-se que o ocupante do túmulo possa ter sido Sigeberto, irmão do rei Sebert de Essex,
mas ainda não há evidências arqueológicas suficientes para provar isso. Número 1. Peça única de mosaico, Turquia. Em 2019, o maior mosaico de impacto visual do mundo foi exibido em Antáquia, na Turquia. O desvelamento do mosaico ao público foi um evento tão significativo, que todo o Museu Hotel Antáquia foi construído ao seu redor. O mosaico, que tem 1.300 anos e ocupa mais de 9.000 pés quadrados, foi descoberto por arqueólogos em 2010. Os especialistas acreditam que ele pode ter sido o piso do maior edifício público na grandiosa e antiga cidade de Antioquia. Existem alguns sinais de que o edifício foi extensivamente danificado por terremotos nos anos 526 e 528, mas, embora o mosaico tenha sido danificado durante esses incidentes, ele sobreviveu em uma peça única. Antáquia é internacionalmente renomada entre arqueólogos e historiadores pela qualidade e quantidade de mosaicos romanos antigos que foram descobertos lá, mas não há nenhum que se compare a este. O mosaico, juntamente com o hotel que foi construído especificamente para exibi-lo, não está longe da igreja da Era das Cruzadas de São Pedro, a qual foi construída ao redor de uma caverna que se acredita ser a igreja cristã mais antiga sobrevivente no mundo. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de enigma ancestral, mistérios das descobertas arqueológicas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!